Boa noite a todos. A conferência começou. Vamos tentar conversar. Eu vou tentar conversar com vocês a respeito da nossa magnífica formação em osteopatia. Eu tenho aqui um grupo de pessoas de Recife, um grupo de pessoas da Bahia, um grupo de pessoas de Campos, um grupo de pessoas em Manaus. Eu vou tentar explicar um pouco o que vamos fazer o ano que vem com todos esses lugares. Na maioria desses lugares vai começar uma primeira etapa de uma nova turma. Portanto, eu vou tentar lhe explicar primeiro que é uma grande honra para nós de ter vocês como alunos, porque nós vamos ficar juntos um bom tempo juntos. Isso vai durar alguns anos de formação e vocês vão ver que vamos criar conexões, ligações, bonds, conexões muito fortes entre o professor, os alunos e os alunos entre eles. E o que é o mais importante é que vocês vão mudar profundamente sua maneira de encarar seu trabalho e você vai mudar profundamente sua performance. Eu posso lhe garantir, com todos os anos de experiência que a Ebon tem, que você não vão sair ilesos da minha mão e da mão dos meus professores do time que trabalha comigo. Vocês vão realmente mudar, aprender a pensar, a entender melhor a enigma complexo do paciente e a conseguir ter uma muito mais prazer a trabalhar e finalmente a poder cobrar muito mais, muito melhor a sua capacidade profissional. O objetivo de uma escola de osteopatia não é de lhe apresentar algumas técnicas para que você complemente um pouco o que você sabe. Não. O meu objetivo é te formar, não te deformar, te formar, te aprender a pensar, o caso do paciente, te aprender a trabalhar com as mãos, mas também a organizar sua vida profissional. Como vou organizar meu consultório, como que eu vou cobrar, como que eu vou fazer as revisões, como que eu vou trabalhar. Meu assunto com vocês é a pedagogia, porque você pode ser um muito bom osteopata, mas não saber explicar as coisas. E eu me gabo, com toda simplicidade, eu me gabo de ser capaz de te ajudar a compreender coisas que são complexas a explicar. Vocês vão ver, daqui a pouco eu vou passar a utilizar um quadro branco para poder lhe fazer como um pequeno curso e desenhar. Vocês vão ver a arma extraordinária do desenho. Não, não pense que você não sabe desenhar. Todo mundo sabe desenhar, todo mundo sabe formar letras, todo mundo sabe fazer um pequeno esquema simples, e vocês vão ver que isso ajuda muito a fixar as ideias e a representar o que você vão fazer como técnica ou fazer como compreensão da anatomia. Voilà. Alors, nós temos recursos pedagógicos importantes. O primeiro dos recursos é a presença. A presença significa que vocês estão comigo e que eu estou muito atento à sua capacidade de se concentrar, à sua capacidade de seguir o curso e a responder às suas perguntas. A
a parte mais importante, certamente, é o fato que você passa alguns dias comigo ou com os professores para estudar um assunto preciso. Esse assunto, você pode olhar o programa no site da escola, que é simplesmente osteopatia.com.br. Vou escrever isso daqui a pouco. E lá você pode ver como nós organizamos a repartição das diversas partes do corpo humano e como você consegue ser formado a ser capaz de se dirigir a qualquer patologia, que seja uma patologia do aparelho locomotor ou que seja patologias mais complexas do tecido mole, patologias das vísceras, patologias das tensões dentro do crânio, das membranas e, globalmente, o trabalho facial, o trabalho do tecido mole. Então, vamos tentar trabalhar tudo isso na questão da presença. O segundo elemento super importante que você tem e que você já tem acesso a isso é meu canal na YouTube. Se você entra nesse canal, que se chama como meu nome, Felipe Manoir, vocês vão ver uma série de conferências que te ajudam a entender de que se trata. Esse ano, no mês de dezembro, vocês vão receber, vocês que se inscreveram para o ano que vem, vocês vão receber uma série de conferências que eu faço com o Zoom, quando eu sou tranquilo, não agora que eu sei que você me escuta, quando eu sou tranquilo, conferências sobre o que se chama habitualmente a teoria. Não se trata de teoria, vou lhe falar de realidade. A realidade é como as coisas, os ossos, as vértebras, as tripas, tudo isso, como que está feito? Como que está feito e da maneira que está organizado e construído no corpo de todo mundo, como isso permite ou não permite alguns movimentos. É a famosa ideia que a estrutura determina a função. Então, eu trabalho muito com isso, vocês vão ver, mas eu vou lhe mandar, a vocês que se inscreveram, uma série de vídeos que são conferências, não sobre teoria, na verdade, sobre a compreensão do que vai ser abordado no curso. Alors lá, você entende bem, as vértebras são feitas assim, permitem tal movimento de flexão, de rotação, etc. Entender quais são os grandes modelos de funcionamento da coluna. Porque você entende que você tem duas colunas, como você tem duas musculaturas. Você tem uma musculatura para fazer movimento e você tem musculatura para manter uma postura. Globalmente, você tem uma musculatura para fazer movimento e você tem uma musculatura para impedir movimento. Tem alguém que está falando, não precisa falar, escuta, não precisa falar no microfone. Musculatura que faz movimento, musculatura que impede o movimento. E sua coluna é capaz de fazer esses dois tipos de movimento. O movimento de postura para manter a sua verticalidade e a sua possibilidade de orientar, por exemplo, sua visão, e uma musculatura que é feita para criar movimento, para cortar, para correr, saltar, etc. Então, isso é realidade. Eu vou lhe mandar também uma conferência sobre esse assunto, que é o assunto da dupla maneira de utilizar a coluna e a dupla maneira de utilizar a musculatura. A realidade.
não é teoria. Outra coisa que é super interessante é entender que sua capacidade de autocrescimento, né, de isso, ele é feito com músculo que comprime a coluna. E como que tu consegue alongar e crescer? Você vê que eu posso me relaxar, eu sou menor, se eu cresço, a câmera está obrigada a me seguir. Eu posso fazer isso porque você deve entender que os elementos comprimidos, as vértebras nesse caso, e os elementos tracionados, que são toda a cadeia posterior, são trabalhando em conjunto de uma maneira harmoniosa para permitir ter uma postura e, finalmente, a posição chamada em pé da bipedia humana. Essa, essa ideia, se você quiser, esse conceito, se você quiser, essa maneira inteligente de entender a nossa arquitetura, é uma ideia da arquitetura dos prédios, das casas, que é uma ideia que data mais ou menos dos anos 40, 50, e vou utilizar muito essa ideia para lhe explicar como o corpo consegue manter a homeostasia básica do corpo. Essa ideia, ela tem um título que ninguém entende muito bem, que é, em português, tem segredade. Tem segredade, é uma integridade das tensões, mas entende que é não só tensão, é tensão e compressão. Eu vou lhe dar um exemplo super simples a entender, é que um elemento importante da sua homeostasia, dos valores básicos de, para ter uma saúde que funcione bem, é a pressão arterial. E a pressão arterial, ela depende da tensão, da tensão com a musculatura da túnica das artérias e da quantidade de líquido que tem adentro. Portanto, se a pressão aumenta, é porque você tem demais líquido em circulação e que você come demais salgado e que isso retém, por pressão osmótica, a água em circulação dentro dos vasos. Isso aumenta a pressão. Portanto, uma maneira que utiliza o médico para diminuir a pressão é te mandar ir no banheiro para evacuar com sua urina, com os medicamentos diuréticos, para diminuir a, a quantidade de líquido em circulação no corpo. Mas, do outro lado, você entende bem que se você tem uma musculatura lisa das artérias que é constantemente estressada por sua vida, ou por não sei o quê, né? Com o sistema parasimpático e o sistema simpático, perdão, pelo sistema simpático, você tem a túnica que aperta as artérias e que finalmente te aumenta a pressão. Portanto, todo o trabalho do osteopata é saber trabalhar, que é um bom exemplo, com os equilíbrios de pressão e de compressão, de tração, de compressão, sabendo trabalhar, por exemplo, nesse caso, com o sistema que luta contra esse tônus simpático, que é o sistema parasimpático. Você vê que a osteopatia vai se interessar, vou lhe explicar bem nesse vídeo, trabalha bem com o aspecto de controle automatizado, automático, nervoso do corpo, que são sistema nervoso autônomo. Voilà. Alors, aqueles que se inscreveram, vamos fazer isso. Ter seguridade, vamos ver também uma coisa importante, é bem entender as questões da mecânica. Eu sei que talvez na escola secundária você esqueceu das coisas da física, mas se trata disso, de física. Você é uma máquina física. Quando a gente fala de mecânica humana,
de mecânica, de biomecânica, você entende? É a mesma coisa. São forças, esforços, compressão, tração, etc. Então, tem que ter uma boa explicação clara de esses fenômenos. Em particular, bem explicar que a pressão que você é necessária para manter uma certa pressão, para poder ter uma vascularização normal no cérebro, a pressão é um fenômeno de uma força aplicada a uma superfície. Se a superfície é muito pequena e você tem uma pequena força, você vai ter um esforço de compressão gigantesco, o que é super claro se você vai colocar uma agulha para injetar um produto na pele. O esforço de compressão é tão grande que sua pele não resiste. Enquanto se eu colocava a mesma força com minha mão completa, eu não vou penetrar na pele, né? Então, essas noções são importantes para poder entender a relação com o mundo que está a seu redor. Então, esse é um dos elementos importantes que vamos ver, os esforços mecânicos, a questão da tensegridade, e tem que explicar uma coisa que eu vou começar agora a utilizar meu quadro branco para falar das ideias super básicas da osteopatia. As ideias super básicas da osteopatia são formuladas no passado, há 150 anos, por um médico americano decepcionado com a medicina clássica que ele profecia e utilizava para tratar os outros no século XIX nos Estados Unidos. Entenda que nossa finesse de compreensão em 150 anos ha mudado muito. Portanto, você não pode formular, explicar, expressar essas ideias básicas da osteopatia da mesma maneira que no século XIX. Tem que se adaptar ao fato que nós vivemos agora no mundo que é capaz de entender bem o que é a cibernética, o que é a transmissão nervosa, o que é a depressão, o que é a pressão, o que é a despolarização, etc. Todas essas noções que não eram muito claras no passado. Então, eu vou agora transmitir meu iPad para poder falar, para poder começar a desenhar com você e trabalhar dessa maneira um pouco mais sutil e explicar o que eu quero fazer. Alors, eu espero que você vê, eu acho que você vê o que está escrito. Boa noite. Se por acaso você não vê, alguém me grita que não vê. Boa noite. Portanto, eu vou começar a explicar um pouco o que você pode entender das ideias que prevaleceram no século XIX. A grande questão, quando você começa a trabalhar com seu paciente, é que vocês, como fisioterapeutas, são formados a trabalhar do ponto de vista da sintomatologia. Vocês são acostumados a trabalhar no lugar que é descrito pelo paciente como um lugar de queixo, geralmente a dor, o desconforto, etc. Na verdade, a grande questão para um osteopata é entender que o corpo é uma unidade
é que se você tem uma dor numa região, de toda maneira, essa dor tem uma história. Ela não chegou bruscamente de paraquedas ontem. Ela tem uma história. Essa história que você deve absolutamente desvendar. Desvendar significa ser capaz, com sua palpação e com as perguntas que você faz com o paciente, entender que uma dor no punho pode ser muito bem uma dor que vem de um problema de pescoço. E a transmissão dos problemas se fará por tensão facial ou por tensão ou por excitação nervosa. Então, a primeira ideia é realmente que você deve considerar que você não trate pedaços, mas que você trate, no mínimo, conjuntos, porque esses conjuntos comunicam. A segunda ideia, que é super importante, é que você deve bem entender como a estrutura do corpo está feita. E entende que a estrutura condiciona, determina a função. O paciente vem, ele te fala, minha função não funciona, eu estou com dor, tá, 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 tá. Mas você não vai agir sobre a função, você vai agir sobre a estrutura. O exemplo mais simples, ou mais simples, sim, mais simples, alguém tem um pouco de dificuldade a respirar, você vê que ele perdeu um pouco de capacidade respiratória, manipula as costelas, manipula a coluna vertebral, restaura movimentos melhores da coluna vertebral, ele vai melhorar a função respiratória. Então, a segunda ideia, depois de ter falado de unidade, é essencialmente de falar de estrutura que determina a função. Você vê que nós estamos no curso de osteopatia, eu não falo extensão, extensão, flexão. Lá você entende que se trata de estrutura, a maneira com a qual as coisas são construídas, como que elas são anatomicamente feitas, para poder entender quais são os movimentos possíveis ou, globalmente, as funções possíveis. Portanto, é super importante de entender a primeira ideia, a unidade, entender que meu modo operacional, meu modo de maneira com a qual eu trabalho, é agir com minhas mãos sobre a estrutura. Alors, o que é a estrutura? A estrutura deve ser explicada um pouco melhor. Não é a coluna, é qualquer coisa que seja um tecido do corpo. E que tecido que você tem no corpo? Lá, você pensa em osso, que é um tecido duro, sim ou não? Mas uma boa parte, ou maior parte do corpo, é um tecido chamado mole. E você tem que saber trabalhar com tecido mole. As fáscias, os músculos, os ligamentos, as separações entre os músculos, etc. Tem todo o trabalho do tecido mole, o crânio, as membranas, a dura mater, etc. Portanto, agir sobre a estrutura não significa fazer crac-crac com os ossos, como as pessoas imaginam. Você deve ser capaz de trabalhar com o corpo como um todo. A ideia seguinte é que, se tem unidade, tem razões, tem uma. Você pode explicar a unidade. Para falar de unidade, você deve falar que as partes do corpo comunicam. Então, vocês estão acostumados com a noção de comunicação nesse mundo moderno. A comunicação é entender que o corpo funciona em rede. Ele funciona em rede. Você não tem
um comando unicamente do cérebro que domina tudo. Não, você tem muitas informações que vêm da periferia para o centro ou para o cérebro e que faz comunicar. Então, você tem realmente uma comunicação do centro do sistema nervoso para a periferia, e da periferia, etc. Essa comunicação, por uma boa parte, se faz por nervos. E esses nervos, eles têm que ir se dirigir, por exemplo, a uma víscera, pelo intermédio de um nervo. Você manda a partir da sua cabeça, do seu cérebro, você manda a ordem para eles e você recebe, do outro lado, informações. Então, entenda bem que é uma via de duas mãos que permite realmente estabelecer a unidade do corpo. E a comunicação se faz essencialmente por uma grande série de sistemas. Que sistema? Todo mundo pensa no sistema arterial. Claro, você precisa de artéria para ter oxigênio, para ter energia, para receber glicose. Claro que você precisa de limpar. Você precisa ter uma caixa de lixo para poder eliminar o que você não quer mais. Isso é a linfa que faz isso. Claro que você precisa de água em grande quantidade. A metade do nosso corpo, um pouco mais que a metade, é água. Água para poder transportar os eletrolitos necessários para a transmissão nervosa, para a questão do sódio, a questão do potássio, etc. E você tem a questão da transmissão nervosa por despolarização, mas também você tem toda a grande importância das tensões que são das tensões mecânicas, que são tensões faciais. Uma boa parte da osteopatia vai tratar da comunicação facial, da comunicação por tensão, por tração, por tensão, entre o crânio e o sacro, entre o eixo principal do corpo humano. Alors, nós falamos de unidade, falamos de estudo de função, falamos de tecido, falamos de comunicação líquida, nervosa, mecânica, depressão, etc. Resta falar uma coisa super importante, é que, ao contrário de alguns, você espera que o seu paciente é capaz de melhorar. Você não fala com o paciente, meu pobrezinho, tu está condenado a sofrer. Se tu não pega meu medicamento milagroso, tu vai sofrer. E não é isso que você vai fazer. Você vai falar com o seu paciente, meu menino, meu caro paciente. É porque os pacientes são sempre numa posição um pouco de inferioridade, como uma criança com um papai. Você vai falar, eu vou utilizar seus próprios recursos para te ajudar a utilizar melhor seu corpo em função da sua idade, em função da sua realidade, que é o resultado da sua história, que é o resultado da sua genética, que é o resultado do que você fez na vida. Com os meios que você tem, e que são enormes, vamos tentar melhorar muito a utilização do seu corpo. E quem vai fazer o trabalho é você. É você com minha ajuda. E por isso você vai ver que você vai melhorar. E você vai melhorar, não que você vai curar, porque ninguém cura, mas você vai melhorar tanto seu estado clínico que você vai se dar conta que a vida é muito mais legal do que você imaginava enquanto você estava sofrendo. Então, você tem uma ciática, em vez de operar e achar que não tem outro jeito, eu vou te ajudar a utilizar melhor seu corpo. E para utilizar melhor seu corpo, eu vou te falar: tu tem uma hérnia entre o sacro
e a coluna. É o Lilene, que é aqui, e a raiz L5, sim ou não? Se essa raiz que está irritada realmente por isso, você tem na pessoa aqui uma zona característica da, da pessoa que é assim, que é essa zona dolorida, que desce assim, que vai cruzar o pé e que vai sobre o dedão do pé. Ah, lá. Tudo isso é o dermatomo da raiz L5. Então, você vai ver que você vai conseguir melhorar porque você vai não se concentrar nesse lugar, você vai tentar restaurar movimentos um pouco à distância. Porque se você faz uma radiografia desse paciente que tem uma hérnia de disco L5, quase certo, tu vai ver o saco que está aqui, yes, que é uma cifose, yes, yes, e você vai ver que por cima ele perdeu ele perdeu a lordose. Portanto, você entende que todos os esforços vão se produzir aqui. E seu objetivo de trabalhar em conjunto vai ser de restaurar o que eu vou te desenhar com uma outra cor, vai ser de restaurar a curva lombar. Sim ou não? Quando você pergunta à maioria dos fisioterapeutas, se alguém tem uma hernia de disco L5, como que está a região, uma dor lombar, ele tem mais ou menos lordose. A maioria das pessoas não entende que ele tem menos lordose, porque você tem, isso eu te desenho em verde, olha bem, você tem uma enorme tensão na frente, com um músculo enorme que se chama o psoas, mas você tem muito mais tensão atrás, pelos músculos da coluna. Portanto, você entende que se você tem uma irritação aqui, lá, que eu te desenho de verde, você vai ter um aumento enorme da compressão e uma diminuição da lordose. E se explique bem por causa das forças que vão para trás e as forças que vão para frente. A resultante disso não é uma lordose, a resultante disso é uma compressão. Então, todo o seu trabalho para melhorar é começar a entender que a zona que é em exagero de sofrimento é a zona da, é a zona do disco. Esquece um pouco desse disco que está sofrendo assim, mas tenta restaurar um pouco mais de curva por cima. Portanto, o osteopata, ele pensa sempre também o seguinte: as regiões que são pouco participativas do movimento, vou tentar ajudar eles a participar, para evitar que tenha uma zona, eu vou desenhar isso em rojo, uma zona que seja totalmente dolorida, excitada, com esforços mecânicos exagerados. Então, você vai tentar ganhar um pouco mais de movimento acima. E lá, você consegue o que se chama, em bom português, melhorar. Alors, os osteopatas, especialmente aqueles que se acham donos do mundo, não vão falar, não é para melhorar, é para te curar. E eles chamam isso autocura. Alors, autocura, não fica nervoso com isso. Autocura entende que ninguém cura realmente, mas que auto é o paciente que se reequilibra com sua enorme ajuda. Não é em nada uma autocura passiva. Você tem que saber trabalhar com seu paciente, que ele entende que você trabalha com unidade, que você trabalha com a estrutura, que você trabalha
com a comunicação entre as partes e que você trabalha, o que é super importante, com a questão de colocar a pessoa a melhorar a relação que ele tem com o próprio corpo dele. E essa parte é o que nós trabalhamos muito na escola para poder te dar conselhos constantemente, cada semana, ou cada mês, ou cada 15 dias, dependendo das turmas. Eu entro em contato com os alunos, e aí, menina, que problema que tu tem com seu paciente? Lá, lá. Alors, é claro, eu tenho paciente, mas rapidamente vocês vão ver que vocês vão ganhar confiança e capacidade de resolver uma boa parte dos problemas do paciente. O que eu gostaria que seja bem, bem claro entre nós é que a osteopatia não é em nada um milagre. A osteopatia, ela necessita uma formação, então vou colocar isso em preto, que é muito melhor. Ela necessita uma formação a longo prazo. Não tem papo. A longo prazo significa que você é capaz de estudar seriamente, que você gosta do que você estuda. Vocês vão gostar de estudar comigo e com as pessoas que trabalham comigo. Aí eu tenho grandes organizadores que são meus companheiros na luta para para ajudar a levantar um pouco a coisa e que são super bons. E eu tenho meus grupos de professores que me ajudam muito, e eu tenho a minha querida Laís Almeida, que é a minha organizadora, chefe de muita coisa na minha vida e na escola, e que ajuda muito a dar forma séria a toda essa formação longa. Formação longa, fica calmo. O tempo vai passar para todo mundo de toda maneira. De toda maneira, tu vai envelhecer, fazendo uma coisa séria ou fazendo nada. Fazendo uma coisa que te ajuda a crescer na vida ou fazer nada e perder seu tempo. A formação, eu repito, não é cara, com é bom, é uma formação eficaz e que ela não ferruja, como, como se tu compra um carro novo, lá é uma formação, aprender é alguma coisa que só pode melhorar. Alors, formação a longo prazo. Segunda coisa, você deve entender que a formação deve ser absolutamente diversa. Ao contrário da maioria das formações, eu tenho capacidade em física, em língua, em música, em literatura, etc., etc. A formação deve ser uma formação humanista e não uma formação tecnicista. Você não aprende a ser um executor de técnica, você aprende a ser mais humano. E vocês vão ver que seus pacientes vão entender que você não se dirige unicamente a seu pequeno ossinho, mas que você se dirige à pessoa como um conjunto, como um conjunto muito complexo de psicologia, de sentimentos, de percepção. Isso eu trabalho pessoalmente muito. Isso por causa da minha experiência de professor. Há anos que eu faço isso. Minha experiência de vida, eu não tenho mais 20 anos, o que é ruim para mim, mas bom para você, porque eu sei alguma coisinha. E também eu tenho uma formação de fora. Formação de fora não significa que ela é melhor do que uma formação brasileira. Eu repito, minha escola se chama Escola Brasileira de Osteopatia e Terapia Manual. Eu poderia ter chamado essa escola Escola de Osteopatia de Paris. Teria sido super chique.
teria sido um super argumento comercial, mas eu não faço isso. Eu estou querendo, e minha mulher, Laís Almeida, está querendo formar o profissional liberal, o profissional autônomo brasileiro e sair daquela admiração sem limite para uma coisa que é importada. Uma coisa que é importada não é forçosamente melhor. A coisa que é melhor é você, que deve ser o centro do seu trabalho. Portanto, é uma formação a longo prazo e que é diversa, que é humanista, e meu objetivo é que é você, o mestre. É você que deve considerar que você será seu mestre. Você não está numa escola para admirar e curvar a sua cabeça frente a um professor que te impressiona. Você está numa escola para poder revelar em você a fineza interna que o bom professor te ajuda a descobrir e a revelar. Um bom professor é alguém que ajuda a atravessar o rio, a atravessar a dificuldade, mas a dificuldade você vai ter que enfrentar. Vamos nas dificuldades. Para conseguir ter um nível, você vai ter que estudar, 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 estudar e também estudar. Mas para estudar, tu vai ter o que nós temos na nossa escola. Você vai poder estudar com vídeos. Os vídeos, não funciona mais. Parece que não funciona. Sim. Você me escuta ainda? Eu acho que sim, hein? Você me escuta? Não. Sim, Ah, escutando. sim, cortou uma coisa, hein? Eu vejo. É. Parece que a caneta aí parou Sim, de. eu vou voltar na coisa, hein? Porque ele está perdido. Está perdido, não sei por quê. Oh, mas qu'est-ce qu'elle me faz? Que coisa horrível. Yes. Alors, nós estamos no momento de estudar, estudar, estudar. Estudar. Yes ou não? Alors, para estudar, nós temos todo o material pedagógico. Fora da minha maneira de ajudar vocês a estudar, eu sou alguém que sabe explicar as coisas. Hein? Mas estudar, você tem para você os vídeos. Os vídeos das técnicas. E como que você consegue fazer uma técnica? Porque você vê o vídeo, que eu explique bem a técnica, eu vou lhe mostrar exemplo depois. Eu explico bem as técnicas, eu explico bem como fazer, tá, 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 e comigo você pratica. Mas você pode me mandar o seu vídeo. Você vai me falar, oh, Felipe, eu tentei fazer isso, olha como que eu faço, eu não vejo muito bem como funciona. Tu me manda isso por WhatsApp, eu te respondo. Menino, tu não coloca a mão no bom lugar, entende? Não serve a nada de falar pelo telefone, você precisa ver a imagem. Portanto, meus vídeos te explico tudo, seu vídeo me mostra sua dificuldade. É você que deve fazer um esforço para me mandar isso. Depois você tem sua pergunta. Sua pergunta, faz um esforço para bem ler as apostilas, para ver realmente se sua pergunta é válida. Porque muitas vezes ela está respondida na apostila. Sua pergunta, ele é essencialmente nas apostilas. Alors, nós temos apostilas para todas as etapas e vídeos para todas as etapas. Mas para te preparar para cada etapa, eu te preparo. Como que eu te preparo? Eu te mando
coisa que você chama teoria, que não é teoria, que é realidade. Como entender isso? Então, isso eu expliquei, a integridade, como entender isso. Eu vou te falar de mecânica, eu vou te falar de tata, enfim, você vai receber isso. Isso te permite chegar na sua na sua etapa de presença, hein, que dura alguns dias, e que eu te garanto que eu estou bem presente. Hein? E lá você já chega meio preparado, você já teve que entender. Que sejamos bem claros. Aprender e estudar sozinho, em casa, com um vídeo é muito difícil. É muito difícil de se concentrar. A concentração dos alunos no curso, na minha presença, já não é grande coisa, mas eu faço de tudo para que ele seja presente, que ele continue, mas em casa você não, não vai meter nas costas para ser concentrado. Portanto, eu te mando toda a preparação, mas eu sou bem consciente que o mais importante na vida é a presença. A presença, o paciente, etc. Estudar, preparar, agir. Para agir, você entende que você vai agir depois de cada etapa com o seu paciente. É o melhor momento de aplicar tudo que você aprenderam. E não fica com vergonha, fala com seu paciente. Oh, meu paciente, eu faço um curso muito legal, eu aprendi isso, isso e isso, eu vou te mostrar o que eu aprendi. E o paciente está contente de ver que você faz um esforço, que você não é daqueles fisioterapeutas michurucos que não faz nada, que não se forma, que você se forma, que você trabalha, que você age. Então, agir vai ser com o seu paciente, mas será também com nossos pacientes no momento que nós fazemos um estágio de semiologia clínica. Alors, semiologia significa como que eu posso me virar para entender o caso do paciente. O raciocínio clínico falado por alguns, sim ou não? A semiologia clínica, ela é constante no fim dos momentos de presença e ela tem diversas etapas de 4, 5 dias para fazer isso. Ok. Então, entenda que a escola te propõe coisas que não são, ao contrário do que você fala. Cadê ela? Yes. Yes. Eu não te proponho gato por lebre, sim ou não? Eu te proponho de trabalhar com uma metodologia que eu te expliquei, de estudar e de estudar a longo prazo. Longo prazo é a única maneira de ter alguma fineza. Eu posso te falar que com todos esses anos de ensino, escuta bem, a escola é bom, foi fundada no século passado. No século passado, nós começamos realmente a trabalhar aqui, a importar profissionais do mundo inteiro, etc. Começamos em 94. E realmente a escola começou realmente a trabalhar com isso em 98. Isso faz quase 30 anos, sim ou não? Quase 30 anos. Posso te falar que a longo prazo, eu sei o que é longo prazo, meus cursos são muito mais profundos e muito mais finos, certamente, do que quando nós começamos a dar curso. Agora eu entendo bem a dificuldade dos alunos e como, ah, gostou gostou do meu pequeno, no pequeno lebre, dificuldade de conseguir ajudar vocês a trabalhar a longo prazo. A experiência que eu tenho durante todo esse tempo é que há imensa
maioria dos alunos que conseguiram estudar tudo até o fim, aí mesmo se dão bem eh, profissionalmente. Se dar bem profissionalmente significa duas coisas. Ter sucesso em termos de resultado. Significa que nos olhos do paciente você observa uma pequena chama magnífica que significa não sei o que te fiz comigo, mas eu estou muito melhor. Essa é uma coisa que não tem preço. Isso não tem preço. O que tem preço é o valor que você pode cobrar quando você sabe trabalhar. A maioria dos meus alunos consegue trocar rapidamente de carro, alugar uma sala melhor, ter alguma coisa melhor, mas realmente melhor, que não é o papo furado da superficialidade snob de alguns. Essa escola não é uma escola snob, eu acho que você percebe isso. Eu odeio o snobismo, odeio a superficialidade, odeia o que brilha, o tique-tique, o bling-bling, odeia isso. Odeia a arrogância de alguns que se acham acima de todo mundo e que acham que eles sabem tudo. Não. Vocês comigo, vocês vão aprender a trabalhar a partir da coisa básica que vocês aprenderam no seu trabalho. Repito, trabalhar a longo prazo, hein? A questão é ter um sucesso, é assim que se escreve, espera. Oh, não funciona mais. Um sucesso a longo prazo para poder realmente fazer alguma coisa que seja interessante. Alors, assim funciona o sucesso. Yes? Yes? Voilà. Eu vou voltar a me ver assim, yes. Voilà. Olha, gostei de falar com vocês. Eu espero que você entendeu que somos uma escola capaz de fazer coisas interessantes. Você deveria nos seguir no É Bom Cursos, hein? Na coisa que se chama Instagram. No Instagram você consegue. Eu tenho também uma coisa, me chamo Filipe Anduar. Você pode olhar isso no canal Filipe Anduar. Você pode olhar isso. É bom Campos, é bom São Paulo, é bom Fortaleza, é bom Recife, é bom Manaus. Enfim, eu trabalho em diversos lugares. Nós temos boa experiência. Somos um grupo de pessoas que trabalha. Eu vivo em Minas, hein, há muitos anos. Eu posso me permitir que alguma coisa de Minas eu gosto muito. O lema de Minas, a gente trabalha e come quieto. Não faz todo um barulho, mas faz a coisa séria. Tem alguma coisa nessa escola que vocês vão apreciar profundamente é a possibilidade para você de transformar sua capacidade manual em uma capacidade melhor, mas essencialmente ter uma vida profissional muito mais interessante. Voilà. É, vocês vão achar, esse cara, ele está muito entusiasta. Eu sou entusiasta porque o que eu faço é interessante. E o que as pessoas fazem é interessante. E tratar as pessoas com as mãos, com recursos muito sofisticados, mais simples, e explicar as coisas complexas que são possíveis de explicar de uma maneira simples, sem nhan, senão sem frufru, sem mimimi, como alguns falam, é uma coisa formidável. Yes? Portanto, eu lhe dou um encontro daqui a pouco em Campos. Eu estou hoje em Campos. Em Campos, o ano que vem, a gente vai trabalhar e vocês vão receber, aqueles que se inscreveram, todos os elementos para começar. Eu bato a madeira, começar a trabalhar para ser bem pronto quando você vão ter a possibilidade de começar a trabalhar ao vivo comigo. Ok. Então, isso é o caso para a Bahia, né, com meu grande organizador Rodrigo Alves.
e também aqui em Campos com Rafael Malafaia, e também em Manaus, hein, com a Biocurso, eu trabalho bem lá, eu tenho um grupo importante, etc. Eu estava querendo mostrar vídeos do que eu faço, mas eu acho que isso é inútil. Olha um pouco bem as coisas, você vai receber material e eu só posso lhe desejar muito, muito firmeza, muito constância para andar pela frente e vocês vão ver que a vida é uma bela coisa. Voilà. Um beijo a todos e a todas. Eu espero que vocês conseguiram gostar de alguma coisa. Eu vou parar a gravação aqui. Tchau.